Capítulo 9. Perseverança, o esforço permanente necessário que gera a fé. O oitavo passo para a riqueza. A perseverança é um fator crítico no processo de transformação do desejo no equivalente monetário. A base da perseverança é a força de vontade. O desejo e a força de vontade, quando bem combinados, formam um casal irresistível. Homens que acumulam grandes fortunas geralmente são considerados pessoas de sangue frio, às vezes implacáveis, mas muitas vezes são mal compreendidos. O que eles têm é força de vontade que misturam com a perseverança e a utilizam para empurrar os desejos e ter certeza de que os objetivos serão atingidos. Muita gente considera Henry Ford equivocadamente uma pessoa gélida e implacável. Esse equívoco nasceu a partir do hábito de Ford de perseverar em todos os planos até o fim. A maioria das pessoas desistem logo dos seus objetivos e metas ao menor sinal de azar ou oposição. Umas poucas vão em frente, apesar de todas as adversidades, até atingirem o objetivo. Essas poucas são os Fords, os Kennedys, os Rockefellers e os Edisons. A palavra perseverança pode até não ter uma conotação heróica, mas é uma qualidade que está para o caráter do homem da mesma maneira que o carbono está para o aço. A construção de uma fortuna geralmente envolve a aplicação de todos os 13 fatores desta filosofia. Esses princípios precisam ser compreendidos e aplicados persistentemente por todos os que desejam acumular dinheiro. Se você estiver lendo esse livro com a intenção de utilizar o conhecimento que se destila, seu primeiro teste de perseverança vai ser correr quando você começar a seguir os 6 passos descritos no capítulo 2. A não ser que você seja um dos 2% que já tenham um objetivo definido no qual estão mirando e um plano definitivo para alcançá-lo, você pode até ler as instruções, mas depois vai seguir com a sua rotina comum, sem nunca seguir o que nelas está escrito. Esse autor está lhe provocando porque a falta de perseverança é uma das maiores causas do fracasso. Além do mais, a experiência com milhares de pessoas comprovou que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria das pessoas, uma fraqueza que pode ser suplantada pelo esforço. A facilidade com que se pode dominar a falta de perseverança depende inteiramente da intensidade do desejo de alguém. O ponto de partida de toda e qualquer realização é o desejo. Tenha isso sempre em mente. Desejos frágeis levam a resultados frágeis, assim como um pouquinho de fogo só gera um pouquinho de calor. Se você detectar em si mesma a falta de perseverança, isso pode ser consertado montando um fogo mais forte sobre seus desejos. Continue lendo este livro até o fim, depois volte ao capítulo 2 e comece imediatamente a seguir as instruções dadas nos 6 passos. Sua disposição em seguir à risca as instruções vai indicar claramente o quanto você realmente deseja acumular dinheiro. Se verificar que ainda está indiferente, pode ter certeza que ainda não adquiriu a consciência do dinheiro, que precisa ter para estar convicto de que irá acumular sua fortuna. As fortunas gravitam na direção das mentes que foram preparadas para atraí-las, da mesma maneira que as águas correm para o mar. Nesse livro, você vai encontrar todos os estímulos necessários para afinar qualquer mente normal com as vibrações que vão atrair o objeto do desejo. Se descobrir que a perseverança é um ponto fraco para você, concentre suas instruções contidas no capítulo sobre poder. Cerque-se de um grupo de mente mestra e, pelos esforços cooperativos dos integrantes, irá desenvolver a persistência. Você vai encontrar instruções adicionais para desenvolver a perseverança nos capítulos sobre autossugestão e mente subconsciente. Siga as instruções descritas nesse capítulo até que o hábito passe ao comando da mente subconsciente, uma imagem clara do seu objeto de desejo. Desse ponto em diante, a falta de perseverança não vai mais atrapalhá-lo. Sua mente subconsciente trabalha continuamente quando você está acordado e também quando está dormindo. Esforços pontuais e ocasionais para aplicar essas regras não vão adiantar nada,
Para conseguir bons resultados, você precisa aplicar todas as regras até que se torne um hábito fixo para você. Não há outra maneira de desenvolver a consciência do dinheiro. A pobreza é atraída por aquelas mentes que a favorecem, assim como pelas mesmas leis o dinheiro é atraído para as mentes que se preparam por vontade própria para atraí-lo. A consciência da pobreza vai voluntariamente se apossar da mente que não estiver ocupada por uma consciência do dinheiro. Uma consciência da pobreza se desenvolve sem a aplicação consciente dos hábitos que lhe favorecem. A consciência do dinheiro tem que ser gerada pela própria pessoa, a não ser que já tenha nascido com ela. Compreenda o total significado das frases acima e você vai entender a importância da perseverança na acumulação de fortuna. Sem persistência, você vai ser derrotado antes mesmo de começar. Perseverando, você vence. Se você já teve um pesadelo, vai perceber o valor da persistência. Você está deitado na cama meio sonolento, com a sensação de que está prestes a dormir. Você é incapaz de se virar na cama ou de mover um músculo. Você percebe que precisa recuperar o controle sobre os músculos. Com o esforço persistente da força de vontade, você finalmente consegue mexer os dedos de uma das mãos. Continuando a mexer os dedos, você estende esse controle aos músculos de um dos braços até conseguir erguê-lo. Depois recupera o controle do outro braço da mesma maneira. Finalmente adquire domínio sobre os músculos de uma perna e o estende à outra. E aí, com um supremo esforço de vontade, você recupera o domínio total sobre o sistema muscular e consegue escapar do pesadelo. A armadilha foi desmontada passo a passo. Talvez você tenha que escapar da inércia mental por um procedimento semelhante, movendo-se devagar a princípio, depois aumentando a velocidade até ganhar o domínio total da sua vontade. Seja perseverante, independentemente do quanto demore para você se mexer no começo. Com persistência, o sucesso virá. Se escolher seu grupo de mente mestra com cuidado, você encontrará nele pelo menos uma pessoa que vai lhe ajudar a desenvolver a persistência. Algumas pessoas que acumularam grandes fortunas chegaram a esse ponto por necessidade. Elas desenvolveram o hábito de serem persistentes porque eram tão dominadas pelas circunstâncias que não havia outro jeito de escaparem a não ser pela perseverança. Não existe nenhum substituto para a perseverança. Ela não pode ser suplantada por nenhuma outra qualidade. Lembre-se disso e isso irá aquecê-lo no começo, quando a estrada pode parecer lenta e difícil demais. Os que cultivam o hábito da perseverança parecem dispor de um seguro natural contra fracassos, independentemente de quantas vezes forem derrotados. Eles finalmente acabam chegando ao topo da escala. Às vezes parece que há um guia escondido cuja tarefa é testar as pessoas com todo tipo de experiência desanimadora. Aquelas que lambem as feridas demais da derrota e continuam tentando, chegam lá. Aquelas que lambem as feridas depois da derrota e continuam tentando, chegam lá. E aí o mundo grita: parabéns, eu sabia que você ia conseguir. O guia escondido não permite que ninguém realize algo de grandioso sem passar primeiro pelo teste da persistência. Aqueles que não aguentam simplesmente não recebem o diploma. Aqueles que aguentam firme são muito bem recompensados e conquistam o objetivo que estiverem perseguindo. Não só isso, eles recebem algo que é infinitamente mais importante que a recompensa material. É o conhecimento de que todo fracasso traz em si sementes de uma vantagem equivalente. Há exceção a essa regra. Há exceções. Algumas pessoas sabem por experiência própria o quanto a perseverança é importante. São aquelas que não aceitaram uma derrota como nada mais do que algo temporário. São aquelas cujos desejos são aplicados tão persistentemente que a derrota acaba. Finalmente transformam-se em vitória. Nós que ficamos observando a vida, vemos um número extraordinário de pessoas que afundam na derrota e nunca mais
conseguem se levantar. E vemos umas poucas que aceitam o castigo da derrota, ansiosos para fazer um esforço ainda maior. Essas, felizmente, não aceitam viver a vida em marcha ré, mas o que nós não vemos e a maioria das pessoas nem faz ideia que existe é o poder silencioso e irresistível que chega para socorrer aqueles que continuam lutando, mesmo diante da falta de incentivo. Se quisermos dar um nome a esse poder, vamos dizer que é a perseverança e deixar por isso mesmo. Mas de uma coisa podemos ter certeza: se alguém não tiver persistência, não vai atingir qualquer sucesso digno de nota em qualquer profissão. Enquanto escrevo essas linhas, ergo os meus olhos e vejo, a menos de uma quadra de distância, a grande e misteriosa Broadway, o cemitério das esperanças mortas, e ao mesmo tempo a varanda das oportunidades. As pessoas vêm do mundo inteiro até a Broadway em busca de fama, fortuna, amor, poder ou o que os seres humanos chamem de sucesso. Muito de vez em quando, alguém se ergue acima dessa longa procissão de esperançosos e então o mundo recebe a notícia de que mais uma pessoa conquistou a Broadway. Mas a Broadway não é conquistada fácil ou rapidamente. Ela reconhece o gênio e o talento e paga muito bem, mas só depois que a pessoa se recusa a desistir. E aí podemos ter certeza de que ela descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre, indefectivelmente, ligado à palavra perseverança. Esse segredo aparece na luta de Fannie Hurst, cuja perseverança conquistou The Great White Way. Ela chegou a Nova York em 1915 para transformar os escritos dela em riqueza. A conversão não veio rápido, mas veio. Durante 4 anos, a senhorita Hurst conheceu de perto as calçadas de Nova York. Ela passava os dias trabalhando e as noites sonhando. Quando a esperança enfraquecia, ela não dizia, ok, Broadway, você venceu. Dizia, ok, Broadway, você pode até derrotar algumas pessoas, mas eu não. Eu vou obrigá-la a desistir. Um jornal, o Saturday Evening Post, chegou a rejeitá-la 36 vezes antes que ela conseguisse quebrar o gelo e vender uma história para eles. O escritor comum, como todas as pessoas comuns que existem por aí, teria desistido do objetivo muito antes da primeira carta de rejeição. Ela ficou batendo perna nas calçadas durante 4 anos ouvindo não, porque estava determinada a ganhar. E aí veio a grande recompensa. A maldição foi quebrada. O guia invisível havia testado Fannie Hurst e viu que ela conseguia aguentar. E de lá para cá, jornais e editoras foram bater à porta dela. E o dinheiro veio tão rápido que ela mal teve tempo de contar. Aí o cinema descobriu também, e o dinheiro que veio não foi pouco, e sim uma enxurrada. Os direitos de adaptação para o cinema do último romance, Great Launcher, renderam $100 mil e foram considerados os maiores já pagos por uma história ainda não publicada. E o percentual que ela vai ganhar com as vendas do livro provavelmente vai ser maior ainda. Enfim, você teve aqui um pequeno resumo do que a perseverança é capaz de conseguir. E Fannie Hurst não é exceção. Sempre que as pessoas acumulam muito dinheiro, você pode ter certeza de que a primeira coisa que elas adquiriram foi a persistência. A Broadway pode lhe dar uma xícara de café e um sanduíche, como faria com qualquer mendigo, mas exige perseverança dos que sonham com o filé mignon. Kate Smith vai dizer amém quando ler isso. Ela passou anos cantando sem ganhar dinheiro, sem cachê, em qualquer microfone que pudesse encontrar. E a Broadway lhe disse, vem buscar sua recompensa se conseguir passar pelas provações. E ela passou. Até que um dia a Broadway se cansou e disse, tudo bem, de que adianta? Você não sabe quando está derrotada, então diga logo qual é o seu preço e vai trabalhar de verdade. A senhora Smith disse,
quanto queria ganhar. Era muito, um número tão alto que uma semana do seu salário é mais do que a maioria das pessoas ganham em um ano. Realmente vale a pena ser persistente. E aqui vai uma declaração de incentivo que traz uma sugestão de grande significado. Milhares de cantores que são melhores do que Kate Smith ficam perambulando pela Broadway, procurando um golpe de sorte, sem sucesso. Muitos outros tiveram uma chance e perderam. Alguns até cantavam bem, mas não tiveram coragem de continuar até que a Broadway se cansasse de fustigá-los. A perseverança é um estado de espírito, por isso ela pode ser cultivada. Com todos os estados de espírito, a perseverança se baseia em causas bem definidas, entre as quais citamos um propósito bem definido. Saber o que se quer é o primeiro passo e talvez o mais importante para se alinhar à perseverança. Um motivo forte faz uma pessoa superar muitas dificuldades. B. Desejo. É relativamente fácil ser e se manter persistente quando se está atrás de um objeto de intenso desejo. C. Autoconfiança. Acreditar que é possível levar um plano até o fim incentiva muito alguém a colocá-lo em prática de maneira persistente. A autoconfiança pode ser fomentada pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. D. Planos bem definidos. Planos organizados, mesmo que sejam frágeis e pouco práticos, ajudam a fomentar a persistência. E. Conhecimento preciso. Saber que seus planos são sólidos, baseados na experiência e na observação, incentivam a perseverança. Já achar em vez de saber, destrói a persistência. F. Cooperação. A simpatia, a compreensão e a cooperação harmoniosa com os outros tendem a desenvolver a perseverança. G. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento em construir os planos para um objetivo bem definido leva à perseverança. H. O hábito. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve e se torna parte das experiências diárias que a alimentam. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser efetivamente derrotado por meio da repetição forçada de atos de coragem. Todo mundo que já esteve numa guerra sabe disso. Antes de sair do tema perseverança, faça uma avaliação de si mesmo e, se for o seu caso, determine em que pontos você sente falta dessa qualidade fundamental. Faça uma aferição rigorosa, item por item, e veja em quantos dos 8 fatores de perseverança você se enquadra. A análise pode levar a descobertas que vão lhe dar uma nova ideia de si mesmo. Sintomas de falta de perseverança. Aqui você vai encontrar os verdadeiros inimigos que se intrometem em lugar onde você está agora e a realização do que tanto deseja. Aqui você vai encontrar não só os sintomas que indicam falta de perseverança, mas também as causas firmemente assentadas no seu subconsciente. Estude essa lista com todo cuidado e faça uma avaliação sem meias medidas. Se realmente quer saber quem você é e o que é capaz de realizar, essas são as fraquezas que precisam ser aniquiladas por todo mundo que quiser acumular fortuna. 1. Não reconhecer e não determinar exatamente o que se quer. 2. Adiamentos com ou sem motivo, geralmente apoiados numa quantidade formidável de desculpas e álibis. 3. Falta de interesse em obter conhecimento especializado. 4. Indecisão ou o hábito de sempre passar a peteca para os outros, em vez de encarar as coisas de frente, também apoiado em muitos álibis.
5. Hábito de se fiar nesses álibis em vez de criar planos definidos para solucionar os problemas. 6. Satisfazer-se com poucos. Não há remédio. Satisfazer-se com pouco. Não há remédio para esse mal, nem esperança para os que sofrem dele. Indiferença. 7. Indiferença, que geralmente se reflete na facilidade com que uma pessoa sempre cede em vez de encarar o adversário e enfrentá-lo. 8. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e de dizer que as circunstâncias desfavoráveis são insuperáveis. 9. Desejos muito fracos por não escolher bem os motivos que levam à ação. 10. Mostrar-se pronto e até ansioso para desistir diante do primeiro sinal de derrota, com base em um ou mais dos 6 medos clássicos. 11. Falta de um planejamento organizado e por escrito, de modo que ele possa ser analisado e acompanhado. 12. O hábito de não dar seguimento a ideias ou de não agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. 13. Ter uma vontade fraca em vez de um desejo ardente. 14. O hábito de aceitar a pobreza em vez de querer ser rico. Falta geral de ambição de ser alguém, fazer e possuir alguma coisa. 15. Procurar atalhos para a riqueza querendo ganhar sem dar algo justo e equivalente em troca. Geralmente, isso se reflete no hábito de jogar ou de tentar fazer negociatas. 16. Medo da crítica ou incapacidade de criar planos e colocá-los em prática, por conta do que os outros vão pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo talvez devesse vir no alto da lista, porque geralmente existe na mente subconsciente, onde não se nota sua presença. Veja os 6 medos básicos num capítulo mais à frente. Analisemos agora alguns dos sintomas do medo da crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e outros indivíduos exerçam tamanha influência sobre elas, a ponto de não viverem a própria vida por medo de serem criticadas. Muitas delas erram no casamento, mas continuam casadas e vivem uma vida absolutamente infeliz porque temem as críticas que virão caso se disponham a corrigir o erro. Qualquer um que tenha sucumbido a esse medo sobre o dano irreparável que ele provoca ao destruir a ambição, a autoconfiança e o desejo de realizar alguma coisa. Milhões de pessoas, depois de já terem saído da escola há muito tempo, deixam de procurar educação na vida adulta porque temem as críticas que poderão receber. Um número considerável de homens e mulheres, jovens e adultos, permitem que parentes estraguem suas vidas em nome do dever, porque temem as críticas. O dever não exige que ninguém destrua as ambições pessoais, nem abra mão do direito de viver a própria vida. As pessoas se recusam a se arriscar no negócio porque temem as críticas que vão receber se fracassarem. O medo da crítica nesses casos é mais forte que o desejo de sucesso. Muitos se recusam a traçar metas ambiciosas para si mesmo ou nem se preocupam em escolher devidamente uma profissão porque temem críticas de parentes e amigos que irão lhe dizer: não sonhe tão alto, as pessoas vão dizer que você está maluco. Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos da minha vida para organizar uma filosofia de realizações individuais. Meu primeiro impulso de pensamento foi o medo do que os outros iam dizer. Aquela sugestão trazia uma meta muito maior do que qualquer outra que eu tivesse recebido. Rápida como um raio, minha mente começou a criar outro tipo de desculpas esfarrapadas, sempre ligadas ao medo inerente das críticas. Algumas coisas dentro de mim
me diziam: não vai dar certo não, é um trabalho pesado demais, que vai exigir muito tempo. O que os seus parentes vão pensar? Como é que você vai ganhar dinheiro? Ninguém nunca ousou organizar uma filosofia do sucesso. O que você pensa que vai conseguir? E quem é você para sonhar tão alto? Lembre-se da sua origem humilde e o que você entende de filosofia. E o que é que você entende de filosofia? As pessoas vão pensar que você enlouqueceu. Aliás, elas pensaram sim. Por que você acha que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas passaram pela minha cabeça e exigiram minha atenção. Era como se o mundo inteiro tivesse de repente se virado para mim com o objetivo de me ridicularizar e de me fazer desistir de todo o desejo de levar adiante a sugestão feita por Andrew Carnegie. Eu tive uma bela oportunidade ali mesmo de matar essa ambição antes que ela me dominasse. Mais tarde na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias morre prematuramente e precisa que um sopro de vida seja injetado nelas por meio de um plano definido de uma ação imediata. A hora de cuidar de uma ideia é no momento em que ela nasce. Cada minuto que ela vive, maior a chance de sobreviver. O medo da crítica é a base da destruição da maioria das ideias, que nunca chegam às etapas do planejamento e da ação. Muita gente acredita que o sucesso material é o resultado de golpes de sorte. Essa crença tem uma parte verdadeira, mas aqueles que acham que só dependem da sorte quase sempre se decepcionam, porque deixam de perceber um importante fator que também precisa estar presente antes que alguém tenha a certeza do sucesso. É saber que os golpes de sorte podem ser preparados sobre medida. Durante a depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro que tinha e acabou sem emprego, sem renda. E o meio de vida dele, o teatro de variedades, o vaudeville, deixou de existir. Além do mais, ele já tinha passado dos 60 anos de idade, em que muita gente se considera velha para qualquer coisa. Estava tão ansioso por voltar e atuar que se ofereceu para trabalhar de graça num novo campo, o cinema. Além de todos esses problemas, ele ainda caiu e lesionou o pescoço. Mas Fields perseverou. Ele sabia que se continuasse acabaria tendo golpes de sorte, mais cedo ou mais tarde. E ele teve, mas não foi por acaso. Mary Dressier se viu numa pior, sem dinheiro, sem emprego e prestes a completar 60 anos. Ela também estava atrás de um golpe de sorte e conseguiu. A perseverança dela proporcionou um triunfo impressionante numa fase tardia da vida, muito tempo depois que a maioria das pessoas já abriu mão de qualquer ambição de realizar alguma coisa. Ed Cantor perdeu tudo o que tinha no crash da Bolsa de 1929, mas continuou munido da persistência e coragem. Com isso e mais um belo par de olhos, ele conseguiu voltar a ganhar $10.000 por semana. O fato é que se uma pessoa for dotada de persistência, pode se dar bastante bem na vida, mesmo sem muitas outras qualidades. O único golpe de sorte em que se pode confiar é aquele em que a própria pessoa cria, e eles chegam através da perseverança, e o ponto de partida é um objetivo bem definido. Analise as 100 primeiras pessoas que você encontrar. Pergunte a elas o que mais querem da vida e 98% não vão conseguir lhe dizer. Se pressioná-las exigindo uma resposta, muitas vão dizer segurança, dinheiro, outras vão dizer felicidade, fama, poder, reconhecimento social, uma vida mais fácil, talento para cantar, dançar, descrever, escrever, mas nenhuma será capaz de definir exatamente o que quer dizer ou dar a menor indicação de que existe um plano pelo qual esperam atingir esses desejos excessivamente vagos. A riqueza não responde a parcos desejos.
Ela só responde a planos definidos, apoiados em desejos igualmente bem estipulados e na mais absoluta perseverança. Como desenvolver perseverança? 4 passos bem simples podem fazê-lo cultivar o hábito da persistência. Eles não exigem muita inteligência nem muita educação, apenas um pouco de tempo e esforço. Esses passos tão necessários são: 1. Um propósito definido, apoiado por um desejo ardente que se realize. 2. Um plano bem definido que contenha ações continuadas. 3. Uma mente hermeticamente fechada contra todas as influências negativas e desanimadoras, aí incluídas as de parentes, amigos e colegas. 4. Uma aliança amistosa com uma ou mais pessoas que o incentivem a dar sequência aos seus planos e seus objetivos. Esses 4 passos são fundamentais para o sucesso, independente do seu negócio ou profissão. Todo o objetivo dos 13 princípios da filosofia é capacitar a pessoa a se habituar a adotar esses 4 passos. Esses são os passos que permitem uma pessoa controlar o próprio destino financeiro. Esses são os passos que levam à riqueza em maior ou menor grau. Eles abrem caminho para o poder, a fama e o reconhecimento do mundo. São 4 passos que garantem que os golpes de sorte vão vir. São os passos que convertem sonhos numa realidade física e que levam ao domínio sobre o medo, o desânimo e a indiferença. Há uma recompensa magnífica para os que aprenderem a dar esses passos. É o privilégio de escrever a própria história e fazer a vida pagar o preço que desejamos. Não tenho como apurar esses fatos, mas me arrisco a dizer que o grande amor que a senhorita Wallis Simpson nutria por um determinado homem não foi mero acaso, nem resultado de um simples golpe de sorte. Em cada etapa do caminho, ela se nutriu de um desejo ardente, de uma busca muito bem realizada. O compromisso dela maior era com o amor. Qual é a coisa mais importante na terra? O mestre disse que era o amor, não as regras dos homens, as críticas, a amargura, a calúnia ou os casamentos arranjados, mas o amor. Ela sabia o que queria, não depois de ter conhecido o príncipe de Gales, mas muito antes disso. Nas 2 vezes em que fracassou em encontrar o amor, ela teve coragem de continuar a busca. Sejas verdadeira consigo, e daí virá a consequência, como a noite segue o dia, que não poderás ser falsa com homem algum. Deixar de ser uma pessoa desconhecida foi um processo lento, gradual e persistente, mas certeiro. Ela conseguiu triunfar mesmo diante de uma chance mínima. E não importa quem você seja ou o que você pense de Wallis Simpson, ou do rei que abdicou do trono pelo amor dessa mulher. Ela é um exemplo magnífico de perseverança e aplicação, uma verdadeira professora das regras da autodeterminação, das quais o mundo inteiro pode tirar lições proveitosas. Quando pensar em Wallis Simpson, pense numa mulher que sabia o que queria e que, para conseguir, sacudiu o maior império da face da terra. As mulheres que vivem reclamando que esse é um mundo machista, que elas não têm as mesmas chances de vencer, devem a si mesmas a tarefa de estudar dedicadamente a vida dessa figura extraordinária que, numa idade em que a maioria das mulheres se considerava velha, conquistou o afeto do solteiro mais cobiçado do mundo. E o que dizer do rei Eduardo? Que lição podemos tirar do papel dele no maior drama que o mundo acompanhou nesses últimos tempos? Será que ele pagou um preço alto demais pelo afeto de uma mulher que escolheu? Evidentemente, só ele pode dar a resposta. O restante de nós só pode fazer especulações. O que sabemos é que o rei não nasceu porque quis. O que sabemos
é que o rei não nasceu porque quis. Foi herdeiro de uma grande fortuna sem tê-la pedido. Era perseguido insistentemente por políticos estadistas da Europa inteira que atiravam princesas e dotes aos pés dele. Por ser o filho mais velho, iria herdar uma coroa que ele não ambicionou e talvez nem quisesse. Por mais de 40 anos, não foi dono da própria vida, não podia viver como bem entendesse. Teve pouquíssima privacidade e finalmente teve que ver certas funções serem largadas sobre ele, quando ascendeu ao trono. Alguns de vocês irão dizer: com tantas bênçãos, o rei Eduardo devia ser uma pessoa serena, contente e cheia de alegria. Mas a verdade é que por trás de todos os privilégios da coroa, de todo o dinheiro, fama e poder herdados por Eduardo VIII, havia um vazio que só podia ser preenchido pelo amor. O maior desejo dele era o amor. Muito antes de conhecer o Wallis Simpson, ele com certeza sentiu essa grande emoção universal puxar os fios do coração e bater na porta dele, lutando para se expressar. E quando encontrou uma alma gêmea clamando pelo mesmo sagrado privilégio de expressão, ele a reconheceu e, sem medo ou desculpa, abriu o coração e deixou que ela entrasse. Todos os criadores de escândalos do mundo não puderam destruir a beleza desse verdadeiro drama internacional de duas pessoas que encontraram o amor e tiveram uma coragem de enfrentar críticas abertas e renunciar a tudo para conferir uma expressão sagrada a esse amor. A decisão de Eduardo VIII de abdicar do trono do império mais poderoso do mundo, pelo privilégio de seguir pelo resto da sua vida com a mulher que escolheu, foi uma decisão que exigiu coragem. A decisão também teve um preço. Mas quem vai dizer o que foi um preço caro demais? Certamente não ele que disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como uma pequena sugestão, a pessoa maldosa disposta a difamar o Duque de Windsor, porque desejava o amor e declarou abertamente ao Wallis Simpson, chegando a abdicar ao trono inglês por ela, lembre-se de que a declaração aberta não é essencial. Ele poderia ter seguido o velho costume de manter uma relação clandestina comum na Europa através dos séculos, sem abrir mão nem do trono nem da mulher que escolheu. E ninguém da igreja ou das instituições seculares teria reclamado. Mas esse homem extraordinário era feito de um material mais nobre. O amor dele era puro, profundo e sincero. Representava uma única coisa que ele realmente desejava acima de tudo. E por isso ele agarrou o que queria e pagou o preço que lhe foi exigido. Se nos últimos 100 anos Europa tivesse sido agraciada com mais regentes, com o coração humano e a honestidade de outrora do rei Eduardo, aquele infeliz continente hoje encharcado de ódio, ganância, luxúria, complacência, política e ameaças de guerra, teria uma história bem melhor e diferente para contar. Uma história regida pelo amor, não pelo ódio. Com as palavras de Stuart Austin Weir, ergamos nossas taças e façamos um brinde ao ex-rei Eduardo e Wallis Simpson. Abençoado é o homem que percebeu que nossos pensamentos mudos são nossos pensamentos mais doces. Abençoado é o homem que, nas profundezas mais profundas, pode vislumbrar a luminosa figura do amor e, ao vê-la cantar e cantando, dizer: mais doce que eu posso dizer são os pensamentos que tenho por você. Com essas palavras, rendemos nossa homenagem às duas pessoas que, mais do que todas as outras da época atual, foram vítimas de críticas e ofensas, simplesmente porque encontraram o maior tesouro da vida e se apossaram dele. A maior parte do mundo vai aplaudir o Duque de Windsor e o Wallis Simpson,
por causa da perseverança que demonstraram até encontrar a maior recompensa da vida. Todos nós podemos lutar seguindo o exemplo deles na nossa própria busca pelo que pedimos à vida. Que poder místico confere às pessoas persistentes a capacidade de fazer frente às dificuldades? Será que a qualidade da perseverança prepara a mente de alguém de algum modo espiritual, mental, ou provoca alguma atividade química que lhe permite acessar as forças sobrenaturais? Será que a inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que continua sempre lutando, mesmo depois de a batalha ter sido perdida? Quando o mundo inteiro está do lado contrário? Essas e outras perguntas semelhantes passaram pela minha mente enquanto eu via homens como Henry Ford criar um império industrial de grandes proporções, começando com nada além da persistência. Ou Thomas Alva Edison, que, com menos de 3 meses de educação formal, se tornou o maior inventor do mundo e converteu a perseverança numa máquina de ditar, numa máquina de fazer filmes, na lâmpada incandescente, isso para não falar de outra meia centena de invenções úteis. Tive o feliz privilégio de poder analisar Edison e Ford por muito tempo, ano após ano, e assim pude estudá-los de perto. Portanto, falo com conhecimento de causa quando digo que nos dois não encontrei nenhuma qualidade que pudesse ser considerada a maior fonte de conquistas extraordinárias, a não ser a persistência. Quando se faz um estudo imparcial dos profetas, filósofos, milagreiros e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a perseverança, o esforço concentrado e um objetivo definido foram as maiores fontes de realizações. Veja, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analise a vida dele, compare-a com os grandes realizadores da nossa era industrial e financeira e observe como todos têm uma característica marcante em comum: a perseverança. Se estiver realmente interessado em estudar o estranho poder que dá tanta força à perseverança, leia uma biografia de Maomé, especialmente a de Essad Bey. Essa breve resenha do livro, escrito por Thomas Surgrui para Herald Tribune, lhe dará um pequeno trailer da delícia que espera os que se derem o trabalho de ler a história inteira dos exemplos mais fantásticos do poder da persistência que a civilização já viu. O último grande profeta. Resenha de Thomas Surgrui. Maomé foi profeta, mas nunca fez milagre. Ele não era místico, não tinha educação formal, só iniciaria a missão dele depois dos 40 anos, quando anunciou que era um mensageiro de Deus, que trazia a palavra da verdadeira religião, foi chamado de maluco e ridicularizado. As crianças esticavam o pé para ele tropeçar e as mulheres jogavam lixo em cima dele. Foi banido da cidade natal, Meca, e os seguidores dele foram destituídos de todos os bens materiais e mandados para o deserto com ele. Depois de pregar por 10 anos, ainda não tinha o que mostrar a não ser o fato de ter ficado pobre, se disposto ao ridículo e banido. No entanto, antes que mais 10 anos se passassem, já era conhecido por toda a Arábia, o regente de Meca e líder de uma religião do Novo Mundo que se alastraria até o rio Danúbio e os montes Pirineus, antes de se esgotar o ímpeto lançado por ele. E esse ímpeto se assentou em 3 pilares: o poder da palavra, a eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. A carreira dele nunca fez muito sentido. Maomé era filho de um ramo pobre de uma importante família de Meca.
A carreira dele nunca fez muito sentido. Maomé era o filho de um ramo pobre de uma importante família de Meca. Como Meca, a esquina do mundo, sítio da pedra mágica chamada Caaba, grande cidade comercial e centro de muitas rotas comerciais, era uma cidade insalubre, as crianças eram enviadas ao deserto para serem educadas pelos beduínos. Foi assim que Maomé foi criado, tirado à força e saúde do leite de mães que, nômades e dedicadas, o alimentaram. Era pastor de ovelhas e logo foi contratado para ser o líder das caravanas de uma viúva rica. Viajou para todas as partes do Oriente, conversou com pessoas de crenças muito diferentes e observou o declínio do cristianismo em várias facções que se digladiavam. Quando ele tinha 28 anos, Khadija, a viúva, o elegeu e se casou com ele. Como o pai dela não iria concordar com o casamento desses, ela o embebedou e o manteve de pé, enquanto ele dava a bênção de pai. Pelos 12 anos seguintes, Maomé viveu como rico comerciante respeitado e muito astuto. Então ele começou a vagar pelo deserto e um dia voltou com a primeira estrofe do Corão e contou a Khadija que o arcanjo Gabriel havia aparecido para ele e dito que ele devia ser mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada de Deus, foi a coisa que mais se assemelhou a um milagre na vida de Maomé. Ele jamais fora poeta, não tinha habilidade com as palavras. No entanto, os versículos do Corão, como ele os recebeu e recitou aos fiéis, eram melhores do que qualquer verso que os poetas profissionais das tribos eram capazes de redigir. Para os árabes foi um milagre. Para eles, o dom da palavra era maior de todos e o poeta se tornou todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens são iguais diante de Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, além do desejo de Maomé de destruir 360 ídolos na praça da Caaba, que o levou ao exílio. Os ídolos traziam as tribos do deserto até Meca e isso era sinônimo de bons negócios. E assim os comerciantes de Meca, os capitalistas, e Maomé havia sido um deles, se perfilaram contra o profeta. Então ele se retirou para o deserto e exigiu ser soberano do mundo inteiro. Começou assim a ascensão do Islã. Do deserto veio uma chama que não podia ser apagada, um exército democrático que lutava como um só e que estava preparado para morrer sem reclamar. Maomé convidara os judeus e os cristãos para se unirem a ele, pois o objetivo não era fundar uma nova religião. Ele conclamava a todos que acreditassem num só Deus e se unirem numa única fé. Se os judeus e os cristãos tivessem aceitado o convite, o islamismo teria conquistado o mundo, mas eles não aceitaram. Não aceitaram sequer as inovações que Maomé trouxe para a guerra entre os homens. Quando os exércitos do profeta invadiram Jerusalém, nenhuma pessoa foi morta por causa da fé. Quando os cruzados tomaram uma cidade séculos depois, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada, mas os cristãos aceitaram uma ideia dos muçulmanos, o lugar de aprendizado, as universidades.